Estamos no programa Espaço Aberto, a sua história passa por aqui. Meu nome é Hermélio Silva, sou rondonopolitano, graduado em marketing, escritor e membro fundador da Academia Rondonopolitana de Letras. Nós estamos aqui com o senhor Juvenildo Batista de Souza, o professor Juvenildo. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Professor, onde o senhor nasceu? Conta um pouco sobre a sua infância, fique à vontade. Certo, obrigado, Hermélio, boa tarde. Boa tarde a todos, satisfação imensa estar aqui nesse espaço para divulgação das nossas ideias, do nosso material. Eu sou de família humilde, família vinda do Nordeste para São Paulo, de São Paulo para a região ali da Nova Galileia, Catanduva, São José do Povo, e na década de 80 a minha família vem para Rondonópolis. Sou casado, pai de 2 filhas, e a minha história marca uma história de pessoa humilde que aos poucos foi vencendo na vida e está aqui na condição de professor hoje. Legal. O senhor falou que nos anos 80 mudou para Rondonópolis. Pode citar qual bairro, como que era o bairro, como que era Rondonópolis nessa época? Então, quando meu pai saiu da zona rural e veio para morar em São José do Povo, a gente ficou quase 1 ano em São José do Povo e ele vendeu tudo que tinha lá e veio para Rondonópolis. Ele montou um bar em frente à Praça dos Carreiros, não sei se o senhor lembra que era a feira ali, um bar que tinha bem em frente à feira, era o bar do meu pai, e a gente foi morar no Jardim Primavera. O primeiro bairro que nós moramos em Rondonópolis foi Jardim Primavera até o início da década de 80, quando no governo de Carlos Bezerra ele monta aquele bairro Vila Verde, e a gente conseguiu uma casa na Vila Verde e a gente foi morar na Vila Verde. Que legal. Mas é uma longa história de vinda para Rondonópolis e perde tudo que tinha naquela crise econômica dos inícios dos anos 80 e a gente fica desamparado numa família que era semi-analfabeta, dos pais semi-analfabetos, que sai da zona rural, uma produção fundamentada tudo na zona rural, vem para a zona urbana e aí não tem condições de se manter empregada, a família passa por muitas dificuldades e aí que entra a parte de luta pela sobrevivência de uma criança de 12 anos, que era eu na época. Que legal, que bom. Que bom que é o sucesso, né? Professor é reconhecido aqui. Isso. Professor, o senhor pratica alguma religião? Quer falar de alguma instituição? Fique à vontade. Eu sou católico, mas assim, tenho muito respeito por todas as religiões. Acho que a religião que faz bem para a gente é aquela que conforta a gente espiritualmente, né? E a gente se sente bem na Igreja Católica e lá a gente fica. Que bom, que ótimo. E essa voz de radialista, já foi convidada alguma vez para ser locutor, cerimonialista? Não, nunca fui convidado, nunca participei. Eu acho que é natural mesmo essa voz. E bom, parabéns. Vem do dom divino, né? O senhor pratica algum esporte, futebol, caminhada? Caminhada frequente, gosto de participar das corridas. A última corrida que participei foi da corrida da APAI. Completei, na verdade, a corrida, os 7 quilômetros em 49 minutos, uma marca, para mim, a idade de 53 anos, muito boa, né? E a caminhada frequente. Já praticava corrida antes, já ou retomou, começou já? A vida força a gente a ser uma corrida constante, né? Mas assim, eu sempre, quando era mais jovem, brincava muito, né? Futebol, e assim, tem uma parte física que favorece, né? Apesar da idade. Que bom, facilita, né? Facilita isso. Outro esporte, além da caminhada e o futebol? Não, eu gosto... Natação? Eu praticava natação quando eu era orientador social, a gente tinha uma piscina disponível lá para a execução do trabalho e a gente participava junto, né? Eu gostava mas assim, profissionalmente ou por hobby também não participo. Interessante esse trabalho que o senhor falou de orientador social. Era em Rondonópolis, tinha algum clube, era social, era popular, era gratuito? Eu tenho 15 anos que sou professor, né? Professor atuante na rede estadual, mas em 2017 o prefeito Zé Carlos do Pátio chamou para trabalhar com ele e eu fui trabalhar como orientador social na Vila Olímpica, trabalhando com crianças e adolescentes no contraturno
na orientação social, e uma das atividades era a atividade de piscina também. E a gente participava lá, fazendo a orientação de crianças e adolescentes no contraturno escolar. Que legal. Quantas crianças, mais ou menos? Era em torno de umas 200 crianças Caramba. por turno. Ainda é. Atualmente nós temos 3 unidades no município de atendimento do contraturno escolar, que faz o atendimento de crianças e adolescentes, principalmente crianças e adolescentes vindo de situação de vulnerabilidade social. No mínimo passou aí por ano 600 crianças no mínimo, na coordenação do senhor, né? Exatamente. Onde que era a localidade? Que bairro que era? Onde eu atuei é na Vila Olímpica, ali na Vila Salme. Região da Vila Salme. Região da Vila Salme. É uma unidade de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos dentro da assistência social. Muito bom. Professor Juvenildo, o senhor é graduado em História, tem pós-graduação em Psicopedagogia Institucional, é professor, participou do Conselho Tutelar. Fala sobre essas demandas, por favor, fique à vontade. Quando eu conheci, na verdade, a assistência social, eu vinha da educação, de uma formação humana, né? Formado em História, né? Com formação humana, vim para trabalhar na assistência social, conheci todos os serviços tipificados da assistência social. Um deles é esse serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que trabalha principalmente com criança em situação de vulnerabilidade social. Em 2019, foi apresentado para mim a possibilidade de eu concorrer à eleição para conselheiro tutelar. Eu me candidatei a conselheiro tutelar, fui eleito pela região da Vila Operária, né, com quase 400 votos. Caramba. E aí atuei por um período. Quase voto de vereador. Exatamente. A eleição para conselho tutelar de Rondonópolis, ela é muito forte, muito concorrida mesmo. E aí eu atuei por um período no Conselho Tutelar, depois saí, fui trabalhar na Escola Militar, trabalhei por quase 3 anos na Escola Militar. Qual das que eu duas? tinha feito na Escola Militar Tiradentes. Tiradentes. Ali também foi uma outra experiência, o Brasil dividido, né? O Brasil dividido pelas ideologias, e aí você vem de uma formação humana e vai trabalhar numa escola cívico-militar, né? Assim, a gente entra num campo de debate, de discussão, que só quem tem muita experiência para lidar com isso sabe entrar e sair de uma forma bem tranquila. Professor, nós já falamos que o senhor é bastante ativo nas ações sociais e já atuou como coordenador do CRAS, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, conselheiro do Conselho de Direito da Pessoa Idosa, presidente de bairro. Como são essas ações? Então, vamos falar de conselho. Eu sou conselheiro, eu não coloquei nem todos aí, eu sou conselheiro do CMDCA, que é o Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, eu sou conselheiro de defesa dos direitos da pessoa idosa, sou conselheiro do trânsito, sou conselheiro da saúde, da saúde também, da educação. Eu atuei em vários conselhos antes de descompatibilizar para concorrer a essa eleição. E, na verdade, um conselho ele tem a função de controle social. É um órgão muito importante dentro de um regime democrático, que é você fiscalizar as ações do poder público dentro da esfera de atuação. No CMDCA, eu atuo desde 2020, a gente teve papel fundamental lá, porque quando na eleição de 2023, eu fui presidente da comissão eleitoral. Eu presidi a comissão eleitoral da eleição do Conselho Tutelar. A gente não fala eleição, a gente fala processo eleitoral, porque ele é um processo, desde a inscrição dos conselheiros tutelares, aí eles vão passar por uma entrega de documentação, faz uma prova escrita, somente depois que passa por todas essas etapas é que vai concorrer ao voto. A urna eleitoral brasileira. Exatamente. Parece eleição de vereador, de prefeito. Exatamente. Legal. Então, assim, essa parte aí me trouxe uma experiência muito grande também com relação à atuação dentro dessa instância tão importante. Professor Juvenildo, presidente do bairro Marechal Rondon. O senhor tem registro de melhorias, as conquistas, a demanda reprimida atual? Como que é o trabalho? O que o senhor vai reivindicar? O senhor como pré-candidato, imaginando já eleito vereador lá em
a partir do dia 1º de janeiro de 2025, 121 alvos, isso vai fazer pela Marechal Rondon e Rondonópolis no todo? Então, na verdade eu sou um dos primeiros, sou pré-candidato a vereador. Falar de Marechal Rondon é remeter a uma memória histórica de um morador que chegou na rua que eu me mudei e tinha apenas 5 moradores. Então, assim, eu mudei para o Marechal Rondon em 1994 e era um bairro isolado, lá nos confins distante da civilização rondonopolitana. A gente vivia lá no fim do mundo, né? E, assim, foi um bairro construído de uma forma muito, assim, que trouxe muita dificuldade para os moradores. Mas, ao longo dos anos, piorou, principalmente a malha asfáltica. O Marechal Rondon foi um bairro, historicamente, de muitos buracos. As ruas eram muito... Teve rua lá que perdeu a malha asfáltica e virou cratera ao longo do tempo. A enxurrada, exatamente. Tinha rua lá que ficava inviável de transitar. Então, assim, não foi uma atuação só minha, né? Teve vários presidentes de bairros que lutaram pelas melhorias do residencial Marechal Rondon. Mas quando eu assumo a condição de candidato a presidente de bairro, eu trago algumas demandas para mim lutar. Troca, a gente tem uma encanação de água antiga que é feita ainda de mangueira preta. Foi uma demanda minha para a presidência de bairro, que está lá ainda reprimida, que eu vou precisar lutar para isso. Trocar toda a encanação de mangueira preta de água do bairro por uma encanação mais moderna. Não é barata, essa aí precisa mesmo de uma emenda mais cara. Nós temos lá, depois que eu assumi, a gente já teve uma praça inaugurada, a praça de entrada do bairro, né? Ficou muito bonita, bem moderna. A gente tem a melhoria da malha asfáltica lá, já teve lama asfáltica, já tudo. Então, assim, já mudou todo o cenário do bairro. Isso, tapou os buracos, mas ainda tem, porque quando municipalizou, ainda tem algumas demandas reprimidas que precisa lutar, e essa é a minha intenção. Por exemplo, a escola Maria Elza tinha aulas para crianças de 1º a 6º ano. Com a municipalização do ensino fundamental 1, essas salas de aula saíram e foram para as escolas municipais distantes do Marechal Rondon. E aí a comunidade do Marechal Rondon ficou sem salas de aula de 1ª a 5ª série. A 6ª ainda tem. Lá. Isso, a possibilidade de uma escola municipal de ensino fundamental. Essa é uma demanda do senhor, não só como presidente de bairro, como líder comunitário, mas também pré-candidato. Pré-candidato, exatamente. Ela vem lá da candidatura para presidente de bairro, mas vai seguir comigo como pré-candidato a vereador para me levar à Câmara se eu lá tiver em 2025. Isso parece que não é uma demanda só do Marechal Rondon, deve ter outros bairros com uma situação parecida, né? Exatamente. Aí eu falo ali que não é uma demanda só do Marechal, porque os bairros no entorno do Marechal Rondon também perderam essas salas de aula, né? Quem mora ali ao redor do Marechal Rondon precisa levar suas crianças para distante, porque não tem sala de aula ali pertinho, então, de 1ª a 5ª série. O bairro Marechal Rondon vai ganhar uma voz para defendê-lo, né? E as suas imediações, e a cidade no todo vai ter o seu voto lá, 21 alvos, para que resolva essa demanda. Exatamente. Então, assim, além disso, né, os sonhos que eu tenho aqui, enquanto pré-candidato a vereador, possível vereador para 2025. O senhor fica à vontade. Assim, a gente tem, porque eu entendo que a principal referência para o desenvolvimento de uma sociedade é a criança, o adolescente e o jovem, né? E a gente percebe que a juventude ela chega muito sem, a juventude no sentido geral, né? A maioria, muito sem direção quando termina o ensino médio, né? E a principal referência para o desenvolvimento de uma pessoa é conciliar conhecimento científico com o mundo do trabalho, né? Então, assim, chegou no ensino médio, está fazendo ensino médio, ele já ter essa possibilidade do mercado de trabalho absorvê-lo para que ele faça isso para o seu bem enquanto pessoa, né? Melhorar o senso comum, melhorar o entendimento.
Legal. Porque, assim, cientificamente a gente sabe que aprende-se na escola, mas aprende também no mundo do trabalho, né? Muitos que vêm da experiência do trabalho atravessam as dificuldades e conseguem vencer na vida também, né? Do primeiro emprego. Exatamente. Então, assim, você promover o estágio remunerado para o aluno do ensino médio é uma forma de inclusão dele, né? Para esse mercado. O município pode abarcar essa ideia? Pode, a gente vai tem. Defender. Eu vou defender. A gente tem alguns projetos aí de uma experiência muito boa das empresas que têm por obrigação a absorção dos 5% desse público dentro da empresa. E as empresas, às vezes, elas não querem absorver esses adolescentes lá dentro, elas pagam esses adolescentes e distribuem esses adolescentes em outros setores. Usando né? passivo ambiental, passivo Exatamente, é isso. Trabalhista, né? Legal, muito bom. E aí você distancia essa juventude do mundo da ociosidade, dos riscos de enveredar pelo caminho errado, né? Então tem... E dá direção. Exatamente. Na parte da cultura, eu trago também a proposta da gente promover os festivais, que está muito esquecido. O senhor que é da mesma geração minha, um pouco antes, não sei, a gente promovia os festivais no município, né? Tinha os festivais, e esses festivais movimentavam a juventude, movimentavam a adolescência, e isso era bom para a gente, porque a gente conseguia, né, dentro dessa movimentação, ter uma dinâmica que desenvolvia a gente. Hoje a juventude ela tem esse conhecimento do mundo tecnológico, mas ela se perde muito quando ela precisa da organização do chão de onde ela mora, né? E isso a gente fazia muito bem nos grupos de jovens, nas comunidades. Festival Primavera. Exatamente. Né? A gente está sentindo muita carência disso, do apoio do poder público para a promoção desses festivais. Tanto o festival quanto os campeonatos municipais também. O campeonato municipal ele é importante. O campeonato municipal você está falando do esporte. Na área do esporte, isso. Os campeonatos na área do esporte. A gente tem inúmeros espaços públicos aí que dá para o poder público financiar esses campeonatos e incluir essa juventude que está aí esquecida, ociosa e esquecida. Então dá para fazer isso. O município investiu muito em infraestrutura, mas aí falta a cereja do bolo agora, que é esse financiamento desses campeonatos para que essa juventude tenha a base referencial no poder público para a promoção desses campeonatos e inclusão deles, principalmente. Eu acabei de vir de casa agora, estava assistindo as Olimpíadas, né? E aí a gente fica emocionado lá com as meninas que ganham tão pouco lá naquela ginástica olímpica e faz muito para desenvolver o nome do país, né? Então, assim, você pode estudar e verificar que esses campeonatos, eles têm pouco incentivo, principalmente da iniciativa privada, para ajudar essas crianças a representar tão bem o país lá fora, né? Hoje a visão do empreendedorismo no esporte parece que eles enxergam só o futebol, né? E, na verdade, não é. A gente precisa, enquanto poder público, equilibrar essas ferramentas para que todos sejam incluídos dentro do esporte através desses campeonatos que a gente pode promover dentro do território municipal. Fiquei muito feliz na demanda que você está falando, principalmente da cultura, eu por ser literato, por ser escritor, né? Parabéns pela atitude, esperamos que essas propostas vinguem. E para vingar, nós precisamos que o senhor esteja, a partir de 1º de janeiro de 2025, lá na Câmara Municipal, como um legislador. Professor, nosso tempo aqui é curto, né? Sim. O senhor vai passar uma mensagem agora para os nossos espectadores, fique à vontade, você tem 2 minutos. Tenho medo do senhor, fique à vontade. Então, gente, novamente queria me apresentar a vocês na condição de pré-candidato. Eu tenho a intenção de ser o legislador que vai trabalhar para equilibrar as forças de uma cidade que é um polo regional de desenvolvimento e que tem muito a oferecer para todos. E essa riqueza, ela só vai ser bem distribuída se tiver
pessoas preparadas e com boas intenções de promover políticas públicas que consiga chegar para todos. Se todos tiverem condições dignas de sobrevivência nesse município, a tendência é que nós nos tornamos, em pouco tempo, o polo econômico do estado do Mato Grosso para as questões sociais da vida das pessoas, né? A gente já é em alguns aspectos. Então, assim, precisamos colocar pessoas certas para tocar essa cidade adiante. E as pessoas certas estão se apresentando aí, eu sou um deles e tenho aqui, na condição de professor, ex-caminhoneiro, eu não falei aí para o senhor, mas eu já rodei esse Brasil, eu já rodei esse Brasil todo na condição de caminhoneiro. Legal. Conheço muitas realidades por aí, conheci muitas realidades por aí, que traz uma experiência de vida para mim olhar a cidade de cima para baixo e enxergar aquilo que precisa ser feito para melhorar a cidade e melhorar a vida das pessoas no sentido geral, né? Então, assim, peço que vocês analisem as minhas propostas, que observem eu nas redes sociais e as minhas ideias, para que, se for escolhido por vocês, eu consiga fazer uma boa legislatura em favor da cidade de Rondonópolis, né? Muito bom. Nós estivemos aqui com o professor Juvenildo, nós somos do programa Espaço Aberto, sua história passa por aqui. Muito obrigado.